Eles a deixaram para morrer numa praia que não existia em nenhum mapa. Presa sob concreto e estilhaços, sangue correndo para dentro dos olhos, escutando o som das hélices do helicóptero desaparecendo no nada. Sua própria equipe, seu próprio pessoal se foi. Mas o que eles não entenderam era simples. Você não pode matar alguém que já foi treinado para morrer. E definitivamente não pode abandonar alguém que nunca aprendeu o significado da rendição. Antes de mostrarmos como ela rastejou para fora do inferno, com nada além de um fuzil quebrado por puro desdém, certifique-se de apertar o botão de inscrever-se e deixar um comentário dizendo de onde você está assistindo. Porque quando você vir o que ela fez em seguida, vai entender por que chamam isso de serviço silencioso. Alguns sons você nunca esquece. O último gemido de um motor morrendo em águas hostis. O tapa úmido das ondas contra um casco de borracha. Quando você ainda está a 3 quilômetros da costa. A maldição sussurrada de um líder de equipe que sabe que o cronograma da missão foi pro inferno. Fora. A voz do capitão Harland cortou a escuridão pré-amanhecer como uma lâmina. Sem hesitação, sem discussão. Apenas o tipo de ordem que separa operadores dos demais. Daquelas que você segue mesmo quando seu instinto grita que algo está errado. A suboficial-chefe Mara Keadin deslizou para fora da lateral sem um som. A água a atingiu como um golpe físico frio do Atlântico Norte, que tirou o ar dos pulmões e transformou os músculos em concreto. Mas ela vinha nadando em águas assim, desde os 12 anos seguindo as armadilhas de lagosta do avô pela costa principal. O frio era apenas outro inimigo que você aprendia a ignorar. 22 anos na Marinha, 15 deles em operações especiais. Mara havia feito extrações na Somália, resgates de reféns nas Filipinas e incursões de ação direta em lugares que oficialmente não existiam. Ela arrastou fuzileiros feridos por 100 metros de terreno aberto, enquanto morteiros marcavam sua posição. Segurou a mão de um piloto moribundo enquanto chamava a evacuação médica sob fogo intenso. Nunca havia perdido ninguém sob sua vigilância. Nunca. A praia era uma faixa de areia negra contra penhascos, que pareciam dentes quebrados. Acima, a vila de Dur, se é que se podia chamar de vila, um amontoado de barracos de pesca bombardeados, agarrava-se às rochas como cracas. A inteligência dizia que o alvo estava no 3º prédio a partir do porto. Um informante local com conexões de cartel e uma pasta cheia de nomes que poderiam descer até toda a cadeia de armamento da América Central ao Golfo. Extração simples entrar e sair. Janela de 40 minutos. Mara já tinha ouvido isso antes. Missões simples eram as que te matavam. Ela caiu na segurança traseira enquanto a equipe avançava para o interior. O fuzil colado no ombro. Olhos varrendo as sombras entre paredes quebradas. Os contratados flanqueando eram bons. Não marinha. Perfeitos, mas homens sólidos que tinham cumprido seu tempo de farda antes de buscar salários maiores no setor privado. Moviam-se com uma disciplina solta, advinda da experiência. Armas posicionadas profissionalmente, espaçamento apropriado ao terreno. Mas os instintos de Mara gritavam. O desfiladeiro que seguiam era perfeito demais. Ponto de estrangulamento natural terreno, elevado em ambos os lados, rotas de fuga limitadas. Qualquer tático decente o minaria. Pré-posicionaria atiradores e esperaria alguém exatamente como eles cair na armadilha. Ela bateu 2 vezes na coxa. Código Morse para perigo próximo. Harlon pegou o sinal, ergueu o punho e a equipe congelou. Por 10 segundos, ninguém se moveu, ninguém respirou. Apenas 8 operadores ouvindo o vento enrolar pelas pedras quebradas e o estrondo distante das ondas contra o rochedo. Foi então que ela os viu. 4 locais emergiram das sombras à frente. A Casa Alaska, penduradas casualmente no peito. Antenas de rádio balançando nas mochilas. Os escoltas militantes amigáveis que deviam guiá-los até o prédio-alvo. Os mesmos homens que haviam sido informados sobre sua rota, seu horário, seu ponto de extração.
Os mesmos homens cujos olhos não paravam de mirar nos americanos, em vez de vasculhar em busca de ameaças. Mara sentiu gelo se cristalizar no estômago. Contato 1200. Sussurrou Davis, o contratado mais jovem da equipe. Friendlies approaching. O líder da milícia levantou a mão em saudação, dentes brancos, brilhando na escuridão. Americanos por aqui. Sim, muito perto agora. O inglês dele era bom demais, o sorriso largo demais. E quando ele fez um gesto para um corte estreito entre dois prédios, Mara notou que o dedo não apontava para o porto. Ele os conduzia para o interior mais fundo no labirinto de estruturas em colapso, onde a visibilidade era limitada, e reforços jamais os encontrariam. Ela inclinou-se perto do ouvido de Harland. Algo está errado. Ele lhe deu o olhar que ela já vira 100 vezes antes. O olhar que dizia que ela estava paranoica, que a missão tinha cronograma, que eles não tinham o luxo de questionar cada decisão tática. Fiquem atentos, murmurou ele de volta, mas a equipe continuou. Foi naquele momento que Mara percebeu que todos iam morrer. A explosão, quando veio, não foi dramática. Sem bola de fogo, sem explosão hollywoodiana, que lança corpos pelo ar como bonecos de pano. Apenas um estalo agudo que rasgou o ar, seguido imediatamente pelo assobio de estilhaços, cortando carne e osso. Mara mergulhou antes do eco cessar. Puro reflexo muscular. 22 anos de treinamento comprimidos em um único batimento de reação. Ela atingiu o chão enquanto o mundo se desmanchava ao redor. Pedaços de concreto choviam como granizo. Contato à esquerda. Contato à direita. A voz. Ela pensou ter ouvido Harland, mas a fala se dissolveu no martelar de armas automáticas, vindo de 3 direções diferentes. Clarões de fogo de cano piscavam nos telhados, pintando o desfiladeiro em branco e negro cru. Balas cortavam acima com som de vespas furiosas. Ela rolou para a esquerda, erguendo o fuzil, e viu um dos escoltas virar a arma para Davis. Não era fogo em pânico, não era confusão. Era um alvo deliberado em pessoal americano. Traição. Os 3 primeiros disparos de Mara atingiram o traidor no centro do corpo, fazendo-o cair antes que completasse a guinada. Mas havia mais. Os outros da milícia abriam fogo em seus flancos agora. Um surto coordenado que falava de ensaio e premeditação. Emboscada. Recuem! A voz de Harlon cortou o caos, mas 2 contratados já estavam no chão. Morrison agarrando a garganta carmesim borbulhando entre os dedos. Stevens imóvel numa poça que na luz dos clarões parecia negra. A zona de morte era perfeita. Entradas minadas, saídas bloqueadas, terreno elevado ocupado. Alguém os havia vendido, entregue sua rota, e o momento para pessoas especializadas em fazer americanos desaparecer sem rastro. Mara ergueu-se até um joelho, suprimindo o ímpeto de verificar os feridos. Primeira regra para sobreviver a uma emboscada: mover-se ou morrer. Ela despejou fogo de cobertura enquanto os sobreviventes saltavam em direção ao que parecia ser uma brecha no cerco. Seu fuzil recuava contra o ombro a cada rajada controlada. Foi quando a segunda carga detonou. Não sob seus pés, mas sob o prédio à sua direita. A estrutura inteira desabou sobre si. Toneladas de concreto e vergalhão colapsaram no beco estreito onde ela estivera posicionada. A onda de choque a levantou e a atirou de lado contra uma parede, tirando o ar dos pulmões e preenchendo sua visão com fagulhas dançantes. Ela tentou se erguer, tentou se mover, mas o braço esquerdo estava preso sob um pedaço de alvenaria do tamanho de um refrigerador. Sangue escorria quente pela testa de onde algo cortara seu couro cabeludo. Seu fuzil sumira, cano torto, retorcido a um ângulo impossível a alguns metros de distância. Através da poeira e da fumaça, ela viu fragmentos dos outros recuando para o ponto de extração. Harlon arrastando alguém que poderia ser Chen. Rodrigues revidando fogo atrás de um carro virado. O estalo seco de um M4 em fogo contínuo. Depois, o tamborilar mais grave de AK respondendo. Ela tentou gritar para avisar sua posição,
mas só conseguiu um tosse úmida que trouxe o gosto de cobre à garganta. O peso sobre o braço era enorme e esmagador. Cada respiração enviava uma chama através de costelas que podiam ou não estar quebradas. E então, ela ouviu o característico uivo das pás do rotor ecoando nas paredes do cânion, a cavalaria chegando exatamente no horário para puxar os sobreviventes do inferno. Ela virou a cabeça para o som e viu o Black Hawk pousando na LZ. Atiradores nas portas despejando fogo de supressão, enquanto a equipe corria para a rampa. Kading, alguém gritou. Cadê a Kading? Ela tentou acenar, tentou sinalizar, mas os destroços se moveram, e uma dor como relâmpago branco rasgou seu ombro. Tudo o que pôde fazer foi assistir, enquanto seus companheiros embarcavam feridos, faziam a contagem de cabeça e tomavam a decisão que definiria o resto de sua vida. O helicóptero decolou com 7 homens a bordo. Ela não estava entre eles. À medida que o som das hélices se distanciava, a suboficial-chefe Mara Kedin jazia presa debaixo de 0,5 tonelada de concreto e entendeu uma verdade para a qual nenhum treinamento a teria preparado. Ela estava sozinha em território hostil, deixada para morrer pelo seu próprio pessoal. E se quisesse ver casa de novo, teria que rastejar até lá sozinha. A primeira coisa que ela aprendeu foi que o tempo se movia de modo diferente quando você achava que ia morrer. Minutos se esticavam em horas. Horas colapsavam em batimentos. O sol rastejou pelo céu acima dela, visível pela fenda onde o prédio se partira, mas ela não conseguia dizer se ficara inconsciente por minutos ou a maior parte do dia. O que conseguia dizer era que o corpo estava desligando sistematicamente. O braço esquerdo adormecera onde o concreto o prendia à circulação cortada pelo peso. As costelas gritavam a cada respiração agudas e apertadas como vidro quebrado rangendo. Pior de tudo, era o calor úmido se espalhando no couro cabeludo, onde algo abrira a cabeça até o osso. Mas Mara não sobrevivera a 2 décadas de operações especiais navais, desistindo quando as coisas ficavam desconfortáveis. Forçou-se a pensar como operadora, não como a vítima que parecia ser. Autoavaliação, primeiro. Checar o corpo antes de tentar movê-lo. Catalogar o que estava quebrado, o que funcionava, o que dava para consertar com improviso de campo e o que teria de ser suportado. Ela flexionou os dedos da mão direita, todos presentes. Mexeu os dedos dos pés dentro das botas. A perna esquerda respondeu normalmente. A direita mandou pontadas pela coxa, mas obedeceu ao comando. A cabeça parecia atravessada por pregos, mas a visão estava clara e o raciocínio parecia firme. O braço preso era o problema. Ela apoiou os pés num pedaço de vergalhão e empurrou tentando deslocar o bloco de concreto. Moveu talvez 1 polegada antes de reassentar. Peso morto que tanto fazia ser uma montanha, mas aquela polegada era progresso. E progresso, por menor que fosse, era a diferença entre sobreviver e morrer. 15 minutos de alavancas cuidadosas renderam mais algumas polegadas. O suficiente para sentir o sangue voltar às pontas dos dedos. O suficiente para começar a soltar a mão. O concreto havia arrancado a pele do antebraço, deixando carne viva, que provavelmente infeccionaria se ela vivesse tempo bastante para se preocupar com isso. Mas estava móvel de certo modo. Ela se arrastou para fora dos destroços e imediatamente desejou não ter feito isso. A perna direita não estava só contusa. Algo havia no joelho, talvez. Ligamentos rompidos, talvez pior. Ficar de pé seria interessante. Andar seria agonia. Mas ela passara pelo treinamento SERE. Ficara 6 dias em cativeiro simulado, aprendendo exatamente quanto castigo o corpo humano podia absorver e continuar funcionando. Dor era apenas informação. Lesão era mais um problema tático a resolver. O desfiladeiro estava vazio agora, exceto por estojos de munição e manchas de sangue. Seus companheiros já tinham ido. A milícia sumira de volta nos buracos de onde saíra. Até os corpos haviam desaparecido, provavelmente arrastados para a identificação ou fotos de propaganda.
Ela estava sozinha com o som do vento assobiando entre pedras quebradas e o choque distante das ondas contra os penhascos. Em algum lugar lá fora, barcos iam de volta ao navio-mãe. Rádios crepitavam com relatórios de missão e a suboficial-chefe Mara Keating estava sendo oficialmente listada como morta em ação, o que lhe dava exatamente uma vantagem: ninguém a procuraria. Ela salvou o que pôde dos escombros. O fuzil estava destruído, mas encontrou um carregador meio vazio, arremessado para longe. Um curativo de campanha do seu kit médico, encharcado de sangue, mas ainda estéril. A lâmina da faca de combate, cabo, partido porém, aço ainda afiado. Mais importante, encontrou o rádio de emergência enterrado sob um monte de entulho. O estojo rachado, uma antena quebrada. Mas quando pressionou o botão de ligar, uma fraca luz vermelha pisou. Bateria talvez a 10%, alcance limitado à linha divisada. Ainda assim, era uma conexão com o mundo além daquela praia maldita. E naquele momento, valia mais que ouro. Ela enfaixou o antebraço rasgado com o curativo, usou tiras de tecido da camiseta para improvisar uma joelheira e começou a se mover. Não em direção ao ponto de extração, aquilo agora estaria vigiado, nem rumo à vila onde a milícia esperaria que ela fosse. Em vez disso, seguiu para os penhascos. Se quisesse sobreviver tempo suficiente para ser resgatada, precisava de terreno alto, ocultação e um tiro limpo para o horizonte para transmissão de rádio. O velho posto de escuta soviético que a inteligência mencionara no briefing ainda estava em algum lugar lá em cima, provavelmente abandonado há décadas, mas construído para durar. Tudo o que precisava fazer era escalar um penhasco de 30 metros com um joelho estragado e um braço funcionando. Mara olhou para as rochas, depois para os curativos improvisados, depois de volta para as rochas. Bem disse em voz baixa, mas firme: "Isto vai ser divertido." E começou a escalar. A face do penhasco era um labirinto vertical de apoios e armadilhas mortais, pedra solta, que se esfarelava sob o peso e fendas largas o bastante para engolir um pé descuidado. Em condições normais, seria uma escalada desafiadora, mas administrável para alguém em pico de forma. Não eram condições normais. Cada puxada com o braço lesionado incendiava o ombro. Cada impulso com a perna danificada ameaçava fazer o joelho ceder e lançá-la de volta às pedras. No meio do caminho, ela precisou parar numa saliência estreita, ofegando como maratonista, enquanto o sangue empapava os curativos improvisados. Mas continuou subindo porque a alternativa era deitar nos escombros e esperar a morte. E Mara nunca esperara por nada na vida. O bunker, quando enfim o encontrou, parecia saído de um pesadelo da Guerra Fria. Paredes grossas de concreto picotadas por tiros. Uma porta de aço pendendo torta em dobradiças enferrujadas. Letras cirílicas borrifadas na entrada em vermelho desbotado. Lá dentro, cheirava a ferrugem, fezes de rato e aquela umidade que entra nos ossos. Perfeito. Ela se arrastou pela soleira e imediatamente começou a trabalhar. O equipamento de rádio estava morto havia tempos, saqueado por catadores ou destruído pelo tempo, mas a fiação de cobre ainda estava lá enrolada nas paredes como veias metálicas. E onde há cobre, há a possibilidade de comunicação. O rádio de emergência fora feito para o campo de batalha, projetado para amplificar o sinal, aproveitando qualquer material condutor disponível. Ela arrancou fios dos conduítes, torceu-os em uma antena tosca e amarrou ao toco quebrado da antena original. Quando pressionou o transmitir, sentiu a vibração mais tênue nos dedos. Um pulso fraco, mas detectável, talvez forte o suficiente para alcançar ouvidos amigos se estivessem na frequência certa. Ela teclou o código de emergência 3 curtos. Um longo, o indicativo para pessoal da Task Force Greyhawk em perigo. E esperou. E esperou. Por fim, quando o indicador de bateria caiu para crítico, ela ouviu. Uma voz arranhada de estática, mas inconfundivelmente americana. Estação desconhecida, estação desconhecida. Autentique em frequência alternativa.
Mara fechou os olhos e apertou o PTT base Viper aqui, Greyhawk 7. Autenticação Bravo Alpha 77. O silêncio esticou-se no éter. Ela ia repetir quando a voz voltou nítida e urgente. Greyhawk 7 aqui, base Viper. Consta como Kia a 0600E. Confirme seu status. Base Viper Greyhawk 7, viva e móvel. Sofri ferimentos durante o contato. A equipe extraiu sem mim. Repito, extraíram sem mim. Outra pausa. Cópia 7. Aguarde instruções. Mara tombou contra a parede de concreto e soltou um fôlego que nem sabia estar prendendo. Eles não a haviam esquecido. Em algum lugar, gente já trabalhava o problema calculando distâncias, janelas de extração e opções táticas. Ela não estava mais sozinha, mas ainda não estava segura. Pelas janelas quebradas do bunker, via lanternas percorrendo a praia abaixo. Vozes chamando em espanhol cada vez mais próximas. A milícia percebeu que ela não morrera e iniciava a caça. Hora de se mover. Ela pegou o que podia carregar a faca, o rádio um pedaço de vergalhão enferrujado que serviria como bengala, e seguiu mais fundo no complexo. Segundo o briefing, essas instalações antigas tinham múltiplas saídas rotas de fuga, caso a entrada principal fosse comprometida. Atrás de um monte de equipamentos corroídos, achou o que procurava um túnel de manutenção mal largo para uma pessoa seguindo de volta para dentro do penhasco. Cheirava a mofo e água parada, mas era invisível do lado de fora e apontava em direção ao mar. Perfeito para quem precisava desaparecer. Enquanto rastejava na escuridão, as vozes soavam mais altas. Botas na pedra, o zunido de rádios homens que achavam estar caçando um animal ferido. Não tinham ideia do que realmente enfrentavam. E quando descobrissem, seria tarde. O sistema de túneis era um resquício da Guerra Fria, quando engenheiros paranoicos haviam colmeado os penhascos com passagens para esconder de tudo de rádios a mísseis antiaéreos. A maior parte desabou ao longo das décadas, mas o suficiente restou para criar uma estrada secreta pela rocha. Mara avançou como um fantasma, usando o gotejar d'água para mascarar os passos e apalpando o caminho com a lâmina. Seu rádio crepitava ocasionalmente com atualizações da base Viper, mas ela manteve transmissões no mínimo. Cada vez que apertava o PTT, transmitia sua posição geral a qualquer um na frequência certa. Atrás dela, a busca se expandia. Mais vozes, mais luzes. A milícia chamara reforços, talvez até apoio do cartel. Eles sabiam que uma operadora americana estava solta no território e queriam sua cabeça o bastante para comprometer recursos sérios, o que significava que entendiam exatamente quanto dano ela poderia causar à operação caso voltasse viva. 3 horas após a noite fechada, ela encontrou o que queria, um poço vertical com degraus de escada enferrujados, subindo até uma saída dissimulada perto da linha da maré. Escalou com cuidado, testando cada degrau antes de confiar-lhe o peso, até alcançar uma grade de aço coberta por décadas de sal. Levou 10 minutos de trabalho paciente com a faca para cortar o metal, mas finalmente conseguiu empurrar a grade e se arrastar para um platô rochoso, a 6 metros acima da arrebentação. A vista era perfeita. Linha divisada limpa para o horizonte, onde luzes de navegação de navios distantes se moviam como estrelas sobre a água negra. Um daqueles navios era amigo. Um deles vinha para ela. Montou a antena do rádio, alinhou-a para o oceano aberto e apertou o PTT base Viper Greyhawk. 7 estou em posição para a extração. A resposta foi imediata. Greyhawk 7, base Viper, temos ativos rumo à sua posição. ETA 30 minutos, consegue manter posição e prover segurança. Mara olhou para os penhascos onde feixes de lanterna ainda cruzavam o terreno como refletores. Depois, para as armas improvisadas, uma faca quebrada e um pedaço de vergalhão enferrujado. Base Viper, consigo segurar. Cópia 7. Ajuda a caminho. Ela se ajeitou em posição de tiro atrás das rochas e começou a contar minutos. 30 não é muito na maioria dos contextos,
Mas quando você está ferida em menor número e armada apenas com despeito e determinação, parece uma eternidade. Vozes ecoaram da boca do túnel por onde acabara de sair. Tinham encontrado seu rastro. Mara sorriu sombria e ajustou a pegada no vergalhão. Hora de lembrá-los porque a chamavam de Seal. O primeiro miliciano a emergir provavelmente nunca soube o que o atingiu. Subiu pela grade com o fuzil no tiracol-lanterna, numa mão concentrado mais nos pés traiçoeiros do que em procurar ameaça. Mara estava nele antes de as botas tocarem a borda. O vergalhão afiado acertou a garganta, rápido e silencioso. Ele caiu sem som, sangue formando poça na pedra molhada. Ela arrastou o corpo atrás das rochas e retirou o equipamento AK-47, com 2 carregadores, uma pistola com carregador pela metade e, mais importante, um rádio na frequência tática deles. Agora podia ouvi-los se aproximando. Miguel achou a saída, crepitou uma voz em espanhol. Ela passou por aqui, sangue na escada. Quantos outra voz sotaque diferente? Talvez 8 de nós. Ela está ferida sozinha. Vai ser fácil. Mara sorriu e ajustou a posição atrás das pedras. Fácil era a última coisa que aquilo seria. O segundo homem foi mais cauteloso. Fuzil em punho, varrendo a borda antes de se comprometer a subir, mas estava recortado pela luz do túnel, e Mara atirava em alvos com pior iluminação desde antes de ele nascer. O AK tossiu uma vez e ele tombou de volta na escuridão. Gritos irromperam lá embaixo. Rajadas cegas espirraram do túnel, clarões de boca piscando descontrolados, mas eles não viam sua posição. E ela não desperdiçaria munição em tiros às cegas. Ela apertou o PTT do rádio capturado e falou em espanhol perfeito. Aqui é a americana morta. Matei 2 de vocês. Quantos mais querem morrer esta noite? Silêncio na frequência. Então, impossível. Você está ferida. Sozinha. Sou uma Navy SEAL, respondeu calma. Sozinha é meu estado natural. Ferida é só terça-feira. Aguardou 10 segundos e acrescentou. Seus barcos chegam em 20 minutos, os meus em 10. Façam as contas, era blefe, mas calculado. Pelo chit-chat, ela deduzira que esperavam extração por mar. Se achassem que lanchas rápidas americanas já vinham, talvez escolhessem a prudência. O rádio ficou mudo por 2 minutos inteiros. Depois, contrariado. Vamos bater em retirada, não vale a pena. Botas rilharam no túnel. Vozes esmaeceram. Em 5 minutos a borda estava quieta, salvo pelo quebrar das ondas. Mara afrouxou atrás da cobertura, percebendo de repente que as mãos tremiam. Não de medo, mas do baque de adrenalina que sempre segue combate próximo. O corpo funcionara à base de pura determinação por horas. Agora que a ameaça imediata passara à exaustão, a atingiu como pancada física. Seu rádio crepitou Greyhawk 7 base Viper. Temos visual da sua posição. Múltiplas assinaturas térmicas se afastando. Você está bem aí em cima. Ela olhou para a água e os viu 4 formas negras cortando as vagas baixas e rápidas e absolutamente silenciosas. Embarcações de operações especiais do tipo que a Marinha usa quando precisa ser invisível. Base Viper Greyhawk. 7. Posição segura pronta para embarque. As lanchas curvaram em direção à base dos rochedos como tubarões de caça. No barco líder, ela distinguiu figuras em gear tático, óculos de visão noturna brilhando em verde tênue. Operadores de verdade, sua gente vindo para levá-la para casa. A extração foi livro-texto, o tipo de operação que parece sem esforço, mas exige anos de treinamento. A lancha líder manobrou contra as pedras, enquanto 2 operadores de roupa de mergulho desciam para escalar a face do penhasco com precisão mecânica. Chegaram à posição dela em menos de 3 minutos. Chief Kidding. A voz do líder da equipe era calma profissional. Sem euforia, sem alívio, apenas a competência factual que marca pessoal genuíno de operações especiais. Presente, ela respondeu. Consegue descer ou precisa de assistência?
Mara olhou para os curativos improvisados à joelheira gambiarra, o sangue seco cobrindo metade do rosto. Depois para os 2 SEALs, prontos para ajudá-la, equipamento limpo, armas prontas, e nos olhos aquele respeito que só se conquista. Eu desço. E desceu. Cada movimento era agonia, cada agarra um teste de vontade. Mas chegou à base do penhasco com os próprios meios e entrou na lancha que a aguardava. O médico de bordo quis começar a atendê-la na hora, mas ela o deteve. Não vou morrer nos próximos 10 minutos, disse. Vamos sair da praia primeiro. As lanchas dispararam da costa, saltando nas marolas rumo ao vulto escuro de um destroyer no horizonte. À medida que ganhavam distância, Mara finalmente se permitiu relaxar um pouco. Estava viva, estava móvel e tinha a inteligência que iria queimar toda a rede da milícia até o chão. O líder da equipe se acomodou ao lado dela, gritando por cima do barulho dos motores. Eita coisa, Chief! A maioria teria morrido naquela emboscada. Mara olhou de volta para os penhascos onde as luzes das patrulhas ainda faiscavam contra a pedra negra. A maioria não é SEAL, respondeu. E pela primeira vez desde que a missão dera errado, permitiu-se um sorriso. A enfermaria do destroyer cheirava a antisséptico e café quente. 2 dos aromas mais lindos do mundo, quando você havia passado quase 24 horas vivendo só de adrenalina e teimosia. Mara sentou-se na maca, enquanto um médico da marinha limpava o corte no couro cabeludo e inventariava os danos no braço e na perna. Provável concussão, murmurou ele fazendo anotações na prancheta. Lacerações no couro cabeludo e antebraço esquerdo. Danos ligamentares no joelho direito. Contusões torácicas consistentes com trauma de explosão. Você devia estar morta, Chief. Já me disseram isso. O comandante Miguel Rios apareceu na porta coberto de sal e com cara de quem não dormia havia 2 dias, o que, dado o cronograma do resgate, provavelmente era verdade. Como está se sentindo, Kieden? Como se tivesse sido atingida por um prédio, que tecnicamente foi o caso. Ela apontou para a cadeira em frente. Mas vou viver mais do que posso dizer da célula da milícia que nos vendeu. Rios sentou-se e puxou um gravador digital. Pronta para o debriefing. Pronta há horas. Durante os 90 minutos seguintes, Mara descreveu tudo. O comportamento suspeito dos escoltas, a precisão da emboscada, o equipamento e as táticas observadas no tiroteio. Mais importante, detalhes dos traidores, as frequências de rádio e as informações que captara sobre a cadeia de comando. Não foi oportunismo, concluiu. Alguém com acesso ao planejamento da missão nos vendeu. Sabiam nossa rota, nosso horário até o ponto de extração. Estavam esperando por nós. Rios parou o gravador e esfregou os olhos. Alguma ideia de quem tem que ser alguém com liberação para operações da Task Force Greyhawk? Alguém que sabia que iríamos e quando. Lista bem curta. Vou repassar para cima. E a equipe. Como não perceberam que você ficou para trás na extração, Mara ficou em silêncio por um longo tempo, encarando o anteparo onde alguém colara uma foto da tripulação do navio durante uma visita ao porto. Rostos jovens, a maioria. Garotos que tinham se alistado para servir a algo maior que eles. Eles não deixaram de me ver, disse por fim. Tomaram uma decisão tática. 7 vidas contra uma. Tempo limitado no alvo. Eu teria tomado a mesma decisão. Mas nada. Esse é o trabalho. Às vezes alguém fica para trás. Normalmente morre. Ela ergueu os olhos. Eu não morri. Rios assentiu lentamente. E agora garantimos que quem nos armou a emboscada pague. E garantimos que não aconteça de novo. Ela se levantou com cuidado, testando o peso sobre a perna ferida mal sustentava. Com todo respeito, senhor, quero fazer parte dessa conversa. Imaginei que sim. Rios sorriu com amargura. Descanse, Chief. Amanhã começamos a incendiar toda a rede deles. 3 dias depois, a casa segura em Cartagena estava em chamas.
Uma semana depois, 6 líderes da milícia foram encontrados mortos em suas camas, assassinados com precisão profissional. Ao fim do mês todo, o canal de armas da América Central até o Golfo tinha colapsado. Os relatórios oficiais listaram como operação conjunta de múltiplas agências. A verdade era mais simples: eles tinham deixado Mara Keating para morrer numa praia que não existia em nenhum mapa, e ela levou aquilo para o lado pessoal. Você conseguiria sobreviver sendo abandonado pela própria equipe em território hostil? Acha que é treinamento ou pura determinação que mantém alguém lutando quando tudo dá errado? Deixe seus pensamentos nos comentários. Eu leio cada um. E se essa história lembrou você de que algumas pessoas são forjadas em aço diferente, aperte o botão de curtir e inscreva-se para receber relatos diários. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que ser deixado para trás não significa estar fora do jogo. Porque às vezes a pessoa mais perigosa na sala é justamente aquela que todos acreditaram já estar morta. Sua próxima história já está pronta e esperando. Amanhã no mesmo horário aqui. Te vejo lá.